vem a questão, até onde ir o médico? Até onde eu devo continuar vivendo, se estou vivendo sem dignidade? Até onde o doente terminal não pode dizer, eu prefiro morrer do que continuar desse jeito? Essa é a ideia de eutanásia. E a eutanásia se divide em eutanásia ativa e eutanásia passiva, ou ortotanásia. A eutanásia ativa é quando o Estado, vamos colocar o Estado médico, ele interfere e ele atua. O médico, ele, por exemplo, injeta um líquido para matar a pessoa, para interromper a vida. Isso é eutanásia ativa, que não se confunde com a eutanásia passiva. A eutanásia passiva é quando o Estado, que eu estou chamando de Estado médico, ele desliga o aparelho que mantinha a pessoa viva. Alguns estão dizendo que a eutanásia ativa é homicídio. Outros estão aceitando a eutanásia passiva. O professor José Afonso da Silva, de maneira expressa no seu trabalho, aceita a eutanásia passiva. E isso precisa ser resolvido. Como coloquei, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução autorizando a eutanásia ativa e passiva. Isso foi objeto de uma ação civil pública do Ministério Público. O Supremo não resolveu a questão está posta para ser resolvida pelo Supremo. A questão se coloca numa colisão, na minha visão, de direitos fundamentais, direito à vida e estar vivo com dignidade. Até que ponto a autonomia da vontade privada pode prevalecer sobre o direito à vida e, nesse sentido, pedir desligue a vida, desligue o que me mantém vivo, porque não dá para continuar vivendo dessa maneira. É algo que o Supremo precisa resolver e vai desenvolver aí a ideia de viver, direito à vida, viver, mas viver com dignidade. Essa é a questão posta. Muito bem, nós temos agora para avançar a nossa problemática dos grandes temas em discussão. Eu finalizo o direito à vida e queria introduzir um novo tema. Eu acho que nós temos uma pergunta aí dos nossos amigos. Por favor, vamos a ela. Meu nome é Rony, eu gostaria de saber se ser homossexual nas Forças Armadas é crime? Tema polêmico, hein? Tema polêmico. Ser homossexual nas Forças Armadas é crime? E a questão todos devem ter acompanhado, né? O sargento, como é público, pode falar o nome, sargento Laci Marinho, ele assume a condição de homossexual no programa da Luciana Gimenez. E no mesmo programa, às 4 da manhã, ele é preso em flagrante pelo crime de deserção. Vejam, ser homossexual nas Forças Armadas não é crime. Por mais que possa existir alguma coisa dentro do regulamento, não há previsão legal para isso, na minha visão. Ser homossexual, isso não seria crime. O que é crime é manter uma relação sexual dentro da organização das Forças Armadas. Seja homossexual ou hétero. Isso é o crime, manter relação sexual. Pois não. Nós temos uma pergunta do Plínio. Ultimamente, próximo a esse caso, andei lendo alguns artigos, inclusive em sites de Defesa Nacional, que militares também fazem postagens, né, de comentários sobre esses determinados assuntos. Em um desses artigos, havia menção de que o crime não ocorre na homossexualidade, né, na opção sexual, mas sim na conduta. Pois, por exemplo, existem homossexuais médicos? Existem. Agora é admissível existir gays médicos, entendeu? A postura do homossexual de exercer de forma descarada isso dentro da instituição. Então, esse questionamento que eles tomam como defesa, né, para poder afastar essa possibilidade discriminatória. Eu acredito que é um pouco ambíguo isso, tem que se tomar muito cuidado com essa... O problema é, realmente, tem que tomar muito cuidado. Mas a questão principal que está posta no Supremo não é se o fato dele ser ou não homossexual. É o fato dele ter largado o posto sem autorização do superior hierárquico por mais de 8 dias. Crime de deserção. O crime de deserção parece, se isso for confirmado na ação que corre no Supremo, e se quiserem anotar, é o habeas corpus 95.470, se configurar o crime de deserção, aí sim poderá ser processado e julgado. Agora, ter assumido a condição de homossexual, não me parece encontrarmos algum tipo penal nesse sentido. Entendo que deva vigorar
o princípio da estrita legalidade penal. E o tipo tem que estar muito bem posto na lei para que eu possa configurar. Né? O crime de deserção é o que se discute nesse habeas corpus. E que em julho de 2008, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar, porque ele estava preso. Concedeu uma liminar admitindo a liberdade provisória e indo contra o 453, artigo 453 do Código Penal Militar, que fala de se manter preso por 60 dias. O ministro Gilmar Mendes falou que não tem que se respeitar esse prazo, concedeu a liberdade provisória e, nesse sentido, aguarda-se o julgamento do mérito. É um tema extremamente importante. Eu chamo esse tema para que a gente, então, caminhe para um dos grandes temas que precisam ser resolvidos pelo STF, que é a questão da união homossexual ou homoafetiva. Nós temos uma pergunta para isso. Vamos à pergunta, por favor? Vamos lá? Meu nome é Yamari e eu gostaria de saber se um casal homossexual pode adotar e ter acesso à pensão previdenciária. O tema é extremamente denso. Casal homossexual pode adotar e ter direito à pensão previdenciária? O Supremo não resolveu de modo claro ainda. Vamos desenvolver, como me parece, venha a ser a posição do Supremo. Eu posso lembrar que em agosto de 2008 o STJ caminhou muito nesse sentido. O STJ chegou a dizer que a discussão que envolvia eventual pensão previdenciária, eventual partilha de bens, melhor dizendo, deveria correr nas varas de família, disse o STJ. Entenderam como família, e não nas varas cíveis, como sempre se falou. Então o tema ainda precisa ser melhor resolvido pelo Supremo. Vamos a esse assunto. Vamos lembrar o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. 226, parágrafo 3º. Diz o 226, parágrafo 3º, ser reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. O texto é muito claro. União estável entre o homem e a mulher. Eu vou ser mais claro ainda. Menino e menina. Homem e mulher. Devendo o Estado, diz o texto, a lei, facilitar a sua conversão em casamento. Professor, e duas pessoas que se amam e são do mesmo sexo? O 226 na literalidade não admite? Não admite. Homem e mulher. É aí que vem a grande questão. Devo reconhecer como entidade familiar pessoas do mesmo sexo? Eu lembro o artigo 3º, inciso 4º da Constituição. Diz o artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que o Estado não pode estabelecer qualquer tipo de discriminação em razão de origem, raça, sexo, cor, idade, ou qualquer tipo de discriminação. Portanto, o artigo 3º, inciso 4º, como um objetivo fundamental da República, não admite discriminação. Alguma coisa que a gente desenvolveu na nossa aula de direitos fundamentais, nossa primeira aula. Vejam, a questão que se coloca é, o Estado não pode atuar então? A minha visão é muito clara. Eu sou totalmente favorável ao reconhecimento da união homossexual. Eu só quero fazer uma distinção entre o que é união homossexual e o que é o transexual. O transexual, deixar muito claro aqui, é uma doença. Transsexualismo é uma doença prevista no CID, Cadastro Internacional de Doenças. E descreve o CID da seguinte maneira: a pessoa se olha no espelho e diz, isso não me pertence. E tem que fazer a cirurgia de mudança de sexo. E veja que interessante. Em algumas cidades, o SUS, o Estado, vem bancando a cirurgia de mudança de sexo. Existe uma junta psicológica formada por vários especialistas e a pessoa passa por um acompanhamento durante 2 anos. Depois de 2 anos, você tem certeza que ia mudar? Tenho certeza. E muda o sexo. Olha que coisa. Vejam, existe a mudança de sexo de homem para mulher.
E o Conselho Federal de Medicina autoriza a mudança de sexo de homem para mulher. Há uma resolução.